Negócios na Pauta, de volta. Hoje estamos falando sobre o mercado da alimentação em bares e restaurantes que foram bastante impactados pela pandemia. Olha só, pouco mais de um ano depois do início da pandemia, na grande ilha de São Luís, pelo menos 40% dos empresários do segmento foram obrigados a fazer desligamentos de funcionários, segundo a Abrazel, no Maranhão. Algo em torno de 600 a 800 pessoas perderam os empregos somente em São Luís. Então vamos voltar a conversar aqui com as nossas convidadas, a Camila de Minda e a Carol Azevedo. Vamos voltando aqui a puxar esse assunto ainda aqui da pandemia e dos impactos todos. Camila comentou ainda há pouco, Arthur, no bloco anterior, sobre a inexistência de um suporte para esse segmento que fosse capaz de manter a folha de pagamento, o lucro, que é importante, senão a atividade não tem sentido. E houve aqui no Maranhão algo relacionado ao ICMS, uma redução. Isso não foi, então, assim, tão impactante ou não se obteve o resultado esperado? Mas só complementando, na verdade houve um período que a cobrança de impostos ficou suspensa, né? Principalmente quem trabalha com o Simples. Mas suspensa para pagar depois, né? A conta chega. Não, foi postergado. Postergado, isso é a palavra mais adequada. E até hoje os governos não se manifestaram sobre isso, né? Como é que vocês estão vendo isso, estão se movimentando em relação a isso? Quando a gente fala, Dalva, do ICMS, a redução de ICMS, é bom a gente salientar que o ICMS cobrado para bares e restaurantes é 3%. A gente saiu de 3% para 2%. Isso. Esse foi a grande redução que a gente teve. Lógico que a gente esperava, né, que tivessem mais alguns incentivos do governo, até porque são empregos, a gente gera renda, a gente gera imposto, a gente paga imposto. Então a gente esperava um outro comportamento, talvez uma redução ínfima dessa, não sei, mas eu acredito que o governo, ele poderia ter nos dado a mão muito mais vezes do que ele deu. Não vou dizer que ele esteve ao contrário à nossa conversa, ele sempre teve conversa com a gente. O diálogo existiu. O diálogo sempre existiu com o governo, tanto com a questão de restrição, os protocolos, quando foram montados com auxílios da gente, eles não montaram nenhum protocolo só. Então, assim, a única coisa que nós esperávamos é que tivesse talvez uma redução de ICMS, tudo bem, mas que a gente tivesse algo a mais, principalmente com a folha de pagamento. Inclusive teve aquele auxílio... Mas o que seria esse algo a mais, Carol? Teve aquele auxílio de R$2.000 que o governo ele deu, né, para algumas empresas. Eu vou te dizer assim, para a empresa pequena, lógico, ajudou bastante. Agora, para empresas grandes, né, que hoje tem vários restaurantes grandes em São Luís, ninguém deu entrada, porque não é interessante. O salário de um funcionário gira em torno, o mínimo dele, de R$1.171. O que eu ia fazer com R$2.000? Acabaria tirando ali a oportunidade de uma empresa menor ter essa diferença, né? Acredito eu que a maioria dos restaurantes grandes de São Luís não deram entrada. E a sua avaliação, Camila, pelo Sindebares? A minha avaliação, assim, o auxílio, eu vou te corrigir, Carol, foi de R$1.000, não foi de 2. Ah, não foi de 2 Não, mil. foi de R$1.000 por empresa. Por empresa. E empresas que tivessem qualquer restrição com o governo não receberiam, né? Então várias não acessaram, mas aquelas que acessaram, pequenas, foi fundamental para elas, né? Talvez as microempresas. A CEINC teve um trabalho de abertura de contas dessas empresas que estavam bem pequenas, familiares, onde é a dona que cozinha com auxílio da filha, ali fez a diferença. Mas para os restaurantes maiores que geram emprego, geram imposto, geram renda, não. E que geram aquele desemprego que leva à informalidade, enfim, ao desalento, às vezes, desses trabalhadores. Aí eu pergunto para vocês, com a queda de receita, as despesas praticamente no mesmo nível, a questão dos impostos foram postergados, acredito que quem não tinha um caixa adequado teve que pegar empréstimos. Se não tiver restrição. Se não tiver restrição. Muitos não acessaram as linhas O setor sai muito endividado dessa pandemia? Muito. Com certeza. Muito porque na primeira onda da pandemia, né, que foi aquela primeira vez, eu costumo dizer que a gente estava numa escuridão. A gente não sabia o que viria pela frente.
Então, muitas empresas, né, Camila, ainda tinham uma carnezinha ali para morder, ainda tinha alguma coisa em caixa. Uma reserva. Né? A gente ainda havia uma reserva, a gente vinha no começo de ano geralmente o faturamento é muito bom. E a gente foi pego de surpresa. Quando veio já essa última onda, né, esse abre e fecha, ele prejudica muito a gente, porque até o cliente ganhar a confiança dele retomar o restaurante, dele se sentir seguro para sair, demora. Então, assim, os endividamentos que a gente tinha na primeira onda já foi indo para segundo fechamento, terceiro fechamento. Então, prejudica muito as empresas quando há o fechamento. E a gente começa a se endividar, porque a conta de luz chega, o gás chega, tudo chega. E tudo subiu, né? E tudo subindo. O gás subiu, a energia subiu, o combustível subiu. O gás já vai subir amanhã de novo. Já vai subir. E o salário de ninguém subiu. Aí para de circular dinheiro. Consequentemente, o nosso faturamento cai e aí a gente não consegue pagar o que deve. Atualmente, hoje, mais ou menos nesse ponto que nós estamos, a pandemia já aqui no Maranhão, principalmente São Luís, já bastante avançada a vacinação, vocês já chegaram a mais da metade do faturamento pré-pandemia? Acho que em média 60%, Sim, né, Carol? No máximo, e tem gente que menos. Depende muito do perfil do negócio. Eu acredito, Arthur, a nossa operação ela é restaurante hoje, né? A operação de bares, eu acredito que esteja muito mais prejudicada com a questão também da restrição de horário do que a gente. Eu acho que os bares nem 50%. Porque dentro da nossa cadeia, o bar foi o mais prejudicado. Porque a restrição de horário é muito complicada, porque nós temos um perfil de cliente de bar em São Luís que sai tarde. E com a restrição de horário... Ainda tem a questão da música ao vivo, né, Camila? A gente ficou sem música ao vivo um tempo e com a volta da música, mas com o horário restrito, muito complicado também. E sabe outra coisa que a gente observou? Uma crítica muito ferrenha ao funcionamento de bares, partindo de uma parcela da sociedade que via no funcionamento desse bar, desse estabelecimento, apenas a questão do entretenimento, e como se o entretenimento fosse algo supérfluo e não apenas uma quebra de protocolo, né, Del? Apenas uma quebra de protocolo e não via todo esse por trás que a gente está destrinchando aqui, abrindo as cortinas para mostrar que no bar tem o garçom, tem o barman, tem todas essas pessoas que precisam trabalhar. E sem esquecer das casas de eventos, né? Que não tem só bar, garçom, cozinheiro, tem a boleira, a decoradora, o cerimonial, talvez a moça do convite. Tenha sido é mais uma afetado, indústria, né? gente, que tem Bastante atrás, afetado. que depende disso e que a gente sempre, nas reuniões com o Ministério Público, com o governo do estado, com a prefeitura, sempre lembrando. A gente sabia que precisava de um momento de pausa de alguns eventos, mas outros poderiam ser feitos com mais segurança do que fazer em casa, porque as empresas estavam capacitadas, treinando o seu pessoal para realizar aquele evento com segurança. E foi o que a gente conseguiu, com muita negociação, com muita conversa, mas ainda foram os últimos que abriram, ainda abriram depois dos bares, foram as casas de eventos. E estão com muitas restrições ainda, porque ainda tem limitação de número de convidados, a limitação de horário atrapalha muito esse nicho de mercado e que muito emprega. Agora, nesse período todo, nós tivemos aumento de insumos bastante forte, né? Energia, nós estamos agora em bandeira vermelha, nós tivemos aumento de combustível, aumento de alimentos foi muito forte, né? Mais de 50%. Gás. E o gás de cozinha, né? E ao mesmo tempo, nós tivemos a perda do poder aquisitivo. Então, vários desses custos não puderam ser repassados. Como é que foi que vocês lidaram com isso? Como é que isso... Foi equilibrado. Como é que foi equilibrado minimamente. Isso? Ou não equilibrou? Não equilibra. Na verdade, a gente não equilibra, a gente tenta fazer ali um jogo de cintura, bem bolado, de buscar fornecedores melhores, otimizar algumas rotinas, otimizar a equipe para que a gente consiga garantir a sobrevivência da empresa, porque eu acho que a maior parte dos empresários hoje desse segmento, eles não estão focados no lucro como era antes. A gente está realmente focado em reequilibrar a empresa, pagando as contas, nos sustentando, né? E mantendo a estrutura da empresa respirando, funcionando, porque a esperança que vai passar, né, Carol? Tem que passar. Gente, sim, com muito otimismo. Porque a gente não pode, amanhã aumenta o gás. Eu não posso repassar, ficar todo o tempo imprimindo um cardápio e repassando esse custo pro cliente. Então a gente vai segurando até onde der. E como é que foi a questão do atendimento, né? Eu ouvi um depoimento de um dono de um bar, ele falando que ele teve que readequar
fazer um atendimento mais personalizado para manter o cliente cativo. Vocês fizeram algum trabalho de ainda dar mais treinamento? O que mudou nessa questão do atendimento? Sim, a gente precisou, mudou tudo, né? A gente precisou capacitar a equipe, mostrar como seria esse atendimento um pouco mais distante, um pouco mais formal, um pouco com mais segurança para garantir todas as faixas etárias, das crianças aos idosos, dependendo muito do perfil do teu cliente. Esse cuidado tem que ser muito redobrado, porque dependendo da faixa etária é muito mais exigente. Sim. Né? Então teve que se reimplantar uma nova cultura de atendimento. Hoje a gente tem uma nova cultura, uma nova forma de atender. Qual é essa cultura? Dos protocolos, da segurança, da higienização, daquele cuidado no recebimento, de cuidar do cliente, de ter muito mais atenção para que esse cliente não seja perdido, porque hoje a quantidade de clientes também é menor, né, Carol? Então, o atendimento ele tem que ser muito mais atencioso do que antes. Isso diante das perdas de tantos empregos, né? Uma pergunta que não quer calar aqui. Esse temor do atendimento, né, de perder o seu emprego, fez com que houvesse alguma mudança nisso? Deles mesmo? Dos funcionários mudou completamente. Até a questão deles quanto à higienização das mãos o tempo inteiro com álcool, máscara, aquela preocupação em chegar, trocar de roupa para não contaminar o ambiente. A gente vive no eterno, higieniza tudo para não contaminar nada, manter a distância do cliente. Até perguntou o que a gente fez assim a mais. A gente fez simulação de atendimento antes de abrir, né, com todos os protocolos, para que eles entrassem já naquele clima do que eles teriam que atender. Eu tenho gente que trabalha de garçom há mais de 15 anos. Aí tu imagina a cabeça de um garçom de 15 anos, tendo hoje que trabalhar de máscara, de avental, de luva. Então, assim, eles tiveram que se remodelar igual todo o funcionamento do restaurante teve que fazer. É outro negócio agora. E a gente até sabe que são comportamentos que provavelmente viraram um legado da pandemia e não serão abandonados. Boa parte, sim. A máscara, gente, se Deus quiser, a gente vai arrancar daqui a um tempo nos lugares públicos. Até o alcance da voz deles a gente treinou. Eles de máscara, a gente perguntava, fala aí, eu quero te ouvir. Isso. Aí eles falavam para que o cliente possa entender o que eles estão falando, mesmo com a máscara. Que legal. Muito interessante. Bom, né? E aí tem outro aspecto disso tudo, que é outro legado, a gente vai voltar a falar, porque temos que fazer mais uma pausa aqui pro comercial, né, pro horário, pro nosso intervalo. Mas a gente ainda vai pincelar sobre nessa mudança de atendimento e da ida para o delivery, a respeito dos aplicativos e do funcionamento disso. Enfim, se for interessante fazer esse investimento também. Já a gente volta a conversar, mas vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais negócios alimentícios na pauta.